Opa, olá, boa noite, um grande abraço, nós estamos chegando com mais um Horizonte Esporte e eu estou numa alegria incrível, mesa completa, só gente que eu gosto, retorno do meu amigo capitão Carlos Cruz, que está aqui desde o primeiro dia desse programa, está conosco e estava tirando umas merecidas férias, estava lá salgando a perna, dando aquela água salgada, para não falar que estava salgando outras coisas, né? Mas passeou. Foi lá pro Rio das Ostras, enfim, eu sei até que ele voltou e agora o clima esquenta. E tem muito assunto para falar aqui, muito assunto, tem jogo do América hoje, o Atlético joga amanhã, já tem, o Boa joga hoje também pela Copa do Brasil, e tem o assunto do balanço do Cruzeiro. E o pior, o ex-presidente ainda teve a cara de pau de mandar uma carta para a Rede Globo, tentando justificar e explicar. Mas esse camarada, esse tal de Wagner Pires de Sá, francamente, gente, vamos para a vinheta para me cumprimentar os amigos. Vamos para a vinheta, vamos lá. Eu quero lembrar que está conosco também essa noite aqui o Stefano Marquezine, que vai dar um show, ele está por dentro. Esse menino está com um blog aí que está bombando. Ele foi o primeiro a dar essa informação, assim que tomou conhecimento sobre o balanço, não tinha nem saído ainda. E ele foi lá e vai falar tudinho, está por dentro de tudo que aconteceu. A pouca vergonha que essa diretoria cometeu. E eu vou mandar um recado aqui para o Wagner Pires de Sá. Por favor, pelo amor de Deus, o senhor está convidado a vir aqui no programa. O senhor vai ter 1 hora à sua disposição aqui. Lógico que eu não vou deixar você falar 1 hora que você vai sair só besteira. A gente sabe que é só bobagem que vai sair. Então eu vou ter que dar umas interrompidas, mas está convidado, Wagner. Você vir aqui. Já que você está aí no Barro Preto todo dia, já tomar seu vinhozinho, jogar o seu baralho, perde um dia aí, vem aqui no programa, vem dar os esclarecimentos. O programa tem muita audiência, graças a Deus. Mas eu começo cumprimentando o meu amigo, capitão Carlos Cruz. Alegria tê-lo de volta, rapaz. Satisfação é minha, amigos, povo de casa. É um prazer estar retornando. Meu caro Vanderlei Menezes, zagueirão do passado, comentarista do presente, boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite, telespectadores. A nossa bancada aqui, os amigos e toda a nossa equipe, mais um Horizonte Esporte. Eu quero que meu anjo da guarda bate com o seu hoje, não me venha com churumelas. O meu jovem Stefano Marquezine. Mas que bom, mais uma vez, recebê-lo aqui, rapaz. Boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite para todo mundo de casa. Vamos participando aí, vamos... Sem criar expectativas, Ramon, mas vamos dar uma olhada nesse balanço do Cruzeiro também. E fala também de campo. Hoje foi um dia muito bom. Também. Eu já sei que você fez até uma entrevista exclusiva com o Adilson Batista. Faltou o Carlos Cruz aqui no dia que o Adilson veio. Mas vai voltar, já acertamos que ia voltar no programa. Deu um show aqui, nunca vi tanta participação. Carlos Cruz no dia que veio o Adilson. Trouxe 2 camisas, tirou aquele tava com ela. Eu estava aqui. Você estava, não? Estava ainda. Não, sabe que eu tô doido? Você não estava de férias, não? Você tá um pouquinho. Você falou que o exame ficou bom? Vamos mandar um médico fazer o exame de novo? Não. É porque eu troquei as bolas. É porque na sequência eu trouxe o Osimar Bolicem, que é o diretor de futebol, esse que o Carlos Cruz não estava. Exato. Passe uma borracha nessa minha ignorância, por gentileza. Meu secretário está tendo um trabalho danado lá na Prefeitura de Florestal, mas eu sei que a coisa está caminhando tudo bem. Meu caro Aelton Aleixo, secretário de Esporte da Prefeitura de Florestal. Boa noite. Boa noite, Ramon, a todos da mesa, do estúdio, a você de casa. Vamos tocar a bola mais uma vez. Bom, eu gostaria que o Stefano tomou conhecimento aí, eu estava lendo umas coisas aqui, pudesse destrinchar, porque você está bem por dentro do que aconteceu com esse balanço, para que vocês pudessem fazer uma análise em cima disso, desse absurdo, desse rombo, desse roubo, dessa vergonha. Eu só estou irritado, meus companheiros. É que eu não vejo uma punição. Uma luzinha que diz assim, não, vai ter punição. Vai haver punição. Porque foi demais.
Mas você tomou conhecimento, como é que foi a coisa, como é que foi esse balanço? O negócio é o seguinte, Ramon, realmente a punição aos envolvidos, né, a punição a quem fez o Cruzeiro sofrer esse rombo que foi demonstrado no balanço, realmente não teve, mas pode ter punição para o Cruzeiro. Porque como o balanço mostrou que o déficit, na verdade, era de 75 milhões. E não de 17, igual eles estavam falando, 23, né, com as moratórias. Esse déficit pode tirar o Cruzeiro do Profut. Então, o Cruzeiro ele pode perder o programa de benefício fiscal. É um programa muito importante, foi assinado em 2015. É um programa que parcela dívidas, que dá isenção de alguns juros, enfim. É um programa para ajudar justamente os clubes que estavam com a dívida alta. E o Cruzeiro estava se encaixando nisso. Como o déficit foi maior do que o orçamento, então, com certeza, o Cruzeiro, se eu não me engano, vai até sexta-feira agora a Brasília, alguns representantes, para discutir a situação para o Cruzeiro não perder o Profut. Para o Cruzeiro é essencial permanecer no programa. E o balanço chama atenção também por outras coisas, né? Eu tenho alguns números aqui, por exemplo, o Cruzeiro ele deve hoje, isso já atualizado já para 2019, questão de salários, FGTS e vencimentos, tanto para funcionário quanto para jogadores, o Cruzeiro deve 33 milhões. Só de salário, FGTS e vencimento para funcionário e jogador. Então, assim, é um número absurdo, uma dívida... FGTS, um fundo de garantia, direito do trabalhador, e isso vai tanto para jogador quanto para os funcionários que recebem menos. Então, assim, é muito dinheiro envolvido. Isso tudo em 2 anos, 18, 19. Isso tudo em 2 anos. É interessante, Ramon. O aumento 38%, Carlinhos, 38,7%. A dívida era, só para você completar o seu raciocínio, eles falaram que era 27.300 e pouco, quando na verdade era 73 milhões. A dívida do clube é de 534 milhões em 2017. Em 2017 ela era de 385, hoje já está em 1 bi. É violento. Agora, o que eu queria comentar, até de uma forma irônica, né, que o Cruzeiro declarou e declara alguns empresários personas não grata. Por que não declara o ex-presidente, pelo menos, amigo da onça? Na pior das Porque você disse que ele continua lá tomando o vinhozinho dele. Não pode ir lá agora, não pode ir no Barro Preto, viu, torcedor? Você quer ver o Wagner, Estranho, vai lá no Barro Preto agora. Que tratamento é esse? Por que esse tratamento ainda ao ex-presidente? Eu falei isso ontem, né? Então, estranho. Falei que ele tem que ser proibido de entrar no clube. Não só ele, como Sérgio Nonato, o Itaí Machado e os conselheiros que trabalharam contra o Cruzeiro, que recebiam para estar lá. Esses caras têm que ser afastados. Mas não só aqueles que trabalharam contra, mas aqueles também que se omitiram. Eu acho que isso também tem que ficar bem pontuado, porque aquele que se omite também prejudica. Mas pode acrescentar mais alguma coisa? Que o grande problema também Essa do Profut me deixou doido, viu? Agora, não, é um perigo. Agora, com relação ao Profut, me permita, eu ouvi uma entrevista gravada do atual gestor, né, da instituição que cuida do Profut, e ele deixou claro que a intenção do Profut é sempre ajudar na gestão da dívida. Então, se o Cruzeiro levar para o Profut uma proposta de realinhamento do débito, tudo mais e tal, é possível que ele permaneça. Mas o grande problema nisso aí, parece que na gestão Wagner eles fizeram isso e não cumpriram. O problema todo já não cumpriram, acho que 2 vezes que não foi. Fala quem quiser, no mandato do Gilvan, o Cruzeiro estava ok com o Profut. Sim, foi até ele que assinou o Profut. Foi ele, inclusive. Foi ele, inclusive, que acertou com o Profut. Então, eles têm que respeitar o Gilvan. Pode ter errado em alguma coisa aqui, outra coisa ali, um homem honesto, eu não posso dizer, mas ele que organizou o Profut. Esses caras aí, que estão fora aí, e que estão andando aí livre, leve e solto, e a torcida não fala nada, não faz nada, torcida frouxa pra caramba. Esses caras que fizeram e não cumpriram o Carlos Cruz. E ali você não pode vacilar. Não pode vacilar e ainda explica esse gestor, desculpe, me fugiu o nome, que tem questões legais. Não depende dele, gestor, aceitar ou não. Cumprir ou não o que está determinado por lei. E o que chama atenção no caso também é que o Globo Esporte foi o primeiro portal a dar as notícias sobre o balanço. Né? Eles tiveram acesso primeiro e deram essa informação primeiro. E hoje o Wagner, ele mandou uma carta para ser publicada no Globo Esporte falando sobre essa situação.
Porque nem uma foi tudo carta no levantado. testamento, né? No testamento. Mas o interessante dessa carta é que ele simplesmente lava as mãos. Ele fala que ele mostrou para as pessoas que a dívida existia, ele mostrou gráficos que mostravam que a dívida ia crescendo, e aí mas ele foi a pessoa que assinou, ele contratou empréstimos que bateram na casa dos 97 milhões, ele que se omitiu, ele que inchou a sede contratando dirigentes, contratando funcionários, com salários acima do mercado. Que deu uma procuração com todos os poderes para o Itaí gestor da Machado. época. Então, assim, o Wagner, de fato, ele tinha o poder. Se ele assumiu um clube com a dívida de 380 milhões e a partir dessa dívida, sabendo que isso existia, ele não tomou providências, ele é sim o culpado principal. A dívida é do clube. A dívida é do clube. Se o Cruzeiro está devendo 380 milhões, o presidente que assume está com aquela dívida. Então, ele tinha um time com ativos altos, porque o time tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil em 2017, então ele poderia ter desfeito elenco, ele poderia ter vendido jogadores, ele poderia ter feito uma capitalização, falar, gente, já que nós vamos praticar austeridade, não vamos ganhar nada em 2018, não vamos ganhar nada em 2019. Mas não, ele renovou salários, de jogadores velhos. Ele aumentou com quantias absurdas, ele inchou a sede, o número de gastos pessoal do Cruzeiro triplicou. Então, assim, não dá para entender como é que ele tenta se eximir de uma responsabilidade que estava toda na mão dele. E com o detalhe que você está esquecendo, porque antes da saída dele, ele vendeu 30% do Alisson pro Grêmio. Foi revelado hoje pelo Super Esportes. Eu fiquei... Revelado. E olha a vergonha que ele fez. Quer ver uma coisa? A venda do Alisson foi o seguinte, olha aqui. Até foi o Super Esporte que soltou isso aí. Sim. O Wagner ele confirmou a venda de mais 30% dos direitos econômicos de Alisson ao Grêmio. Esse percentual estava no valor fixado em 3,5 milhões. Exato. 3,5 milhões desde janeiro de 2018. Apesar da grave situação financeira vivida pela Raposo, o Grêmio pediu ao Cruzeiro e eles aceitaram parcelar o valor da venda de Alisson em 6 vezes a partir de janeiro de 2020. 6 parcelas. Olha que diretoria vagabunda. Olha que diretoria desonesta. A primeira parcela a partir de janeiro de 2020. A primeira parcela foi paga no dia 10 de R$583 mil. Um jogador em ascensão. Falar a verdade. Que virou titular, se tornou titular, é titular do Renato. Titular absoluto. Não machucou mais. E o Portal UOL publicou ontem também, para mim também, que é um absurdo, que esse realmente é um número que assusta, que é o contrato do Fred. O Fred topou, parece que as negociações estão bem, o Fred topou rescindir e o Cruzeiro vai ficar, a parte que vai caber ao Cruzeiro é pagar o que deve o Fred até hoje. O valor está em 30 milhões. 30 milhões. 30 milhões. E aí a gente faz... O Cruzeiro deve o Fred 30 milhões? E aí a gente tenta fazer a conta, e aí assustou por quê? Se você for pegar só com o que a gente sabia de salário, por exemplo, 800 na CLT, mais os 200 de direito de imagem, 1 milhão por mês, se você for fazer a conta, não fecha. Aí eu tive que correr atrás, falei assim, mas de onde surgiram esses 30 milhões? O Fred recebia, além do 1 milhão de salário, regalias na casa de 200 mil... o contrato com o empresário mais 200 mil, renovação de luvas por ano. O Fred recebia a renovação de luvas por ano. Mesmo com um contrato maior, a cada ano a luva era renovada. Então, o Fred, em custo para o Cruzeiro, era 2 milhões por ano, não era 1 milhão por ano. Por mês. Por mês, desculpa, isso. Era 2 milhões por mês. O custo do Fred para o Cruzeiro era de 2 milhões por mês. Agora, isso aí com certeza... sem sombra de dúvida, aí tem coisa errada, né? Aí tem roubo, aí tem trambique, aí aí tem claro. dinheiro que entra e sai para outro lugar, né? Ô, Vanderlei, o Stefano falou uma coisa aqui que é muito importante. Quando assumiu o Wagner, o ativo do Cruzeiro era muito valorizado. Só que ele conseguiu destruir tudo a um ponto que o passivo do Cruzeiro foi estratosférico e hoje o Cruzeiro está nessa situação aí de uma pré-falência. E quem causou isso? A diretoria. Foi a diretoria, não tem ninguém mais culpado, são eles. Não tem mais ninguém, negociações horríveis. Não, é necessário dizer que, mais uma vez, o Itaí Machado que fez essa negociação com o Fred, e com certeza na calada da noite, que o Fred é um cara esperto. Ele é bom jogador, mas por isso que ele está rico. Ele é inteligente, ele é um jogador rico.
Agora, essa aí, hoje, na quarta-feira, está morta aí. Está devendo o Fred 30 milhões? Podendo chegar a 40 se o Cruzeiro perder a ação na justiça. Mas, na verdade, ali, o devedor direto parece que é o Fred. O Cruzeiro mas o Cruzeiro assumiu. O Cruzeiro assumiu a dívida. Assumiu com o Fred, em contrato, em documento, essa possibilidade de dívida. Agora, então, respondam vocês aí, pelo amor de Deus. O grande responsável é o Wagner. Mas, em todo sentido, que ele passou para o Itaí uma procuração dando amplos poderes para esse cidadão. Esse cara desgraçou com a vida do Cruzeiro. E não tem como punir esse cara. Vocês não veem uma solução, alguma coisa? Porque alguém tem que pagar essa conta, gente. E não é o Cruzeiro o culpado disso. Não é o Cruzeiro. Não é a instituição. A instituição ela é gerida por pessoas. Essas pessoas, sim, são responsáveis. E há uma abertura muito grande, né, no processo jurídico dos clubes. A forma jurídica que o clube ele é constituído. Então, os dirigentes, o CPF do dirigente ainda não banca a dívida que ele provoca. Há um processo para transformação de grupo em empresa, para que isso possa, então, prevalecer. Agora, a polícia está trabalhando, o Ministério Público está trabalhando. Então, a gente espera que eles apurem, comprovem e punam quem tem que ser punido. Só que tem um detalhe. Aqui, Ramon, o Carlos falou assim, isso me intriga, que o Ministério Público, a polícia está trabalhando. Aonde que é esse processo? Em qual delegacia? Quem que é o delegado responsável? Nós trouxemos aqui... eu não me lembro aqui, mas eu tenho, inclusive... Paulo, me lembra do Dominiciano, parece que é o nome dele. Dominiciano, deixa eu pegar o nome completo. Eu vou te falar o nome dele aqui agora, você vai saber. Esse processo é na delegacia de falsificação e defraudação. Hoje, se não me engano, então tá no nome dele. Se há um inquérito e um processo, ele é eletrônico, né? Está em segredo de justiça. Domiciano Monteiro. Domiciliano Monteiro, que é o delegado responsável para a apuração dos fatos. Está em segredo de justiça? Sim, então não tem jeito. O que acontece? Por que Só tá que, isso? doutor Domiciliano, o senhor vai me perdoar, mas essa denúncia foi feita no dia 26 de maio do ano passado. Puxa vida. Não, mas eu queria saber se o clube é público, se tem torcedores, por que segredo de justiça? Como é que é? Na verdade, é porque a investigação, isso até deu a entender bastante na última matéria que a Globo publicou no Esporte Espetacular, que foi sobre, inclusive, envolvendo o jurídico do Cruzeiro, o doutor Fabiano de Oliveira Costa, aquele Udeu, que inclusive já foi preso, né, um dos que era um conselheiro do Cruzeiro, o esquema pode ser maior do que se imagina. O Cruzeiro ele pode ser uma parte dessa investigação, porque pode ser um problema que envolva, por exemplo, compra de sentenças, e aí chega no Tribunal de Justiça, e aí chega em desembargadores, pode chegar em outros agentes públicos. Então, pode não ser um esquema. A gente olha muito com a visão de que o Cruzeiro pode ser o alvo de tudo, mas o Cruzeiro pode ser só uma ponte. Só uma ponte. Então, é um esquema muito maior, são pessoas envolvidas em diversas áreas, em diversas competências. Então, assim, tem que sim tomar um cuidado. A gente fica querendo que se resolva logo, porque o Cruzeiro sofre com isso, né? Hoje é o Cruzeiro que sofre. Mas eu acho que uma punição, uma sanção, uma comprovação de que isso não vai ficar impune, devia partir a princípio do próprio Cruzeiro. Entendeu? Seja caçando, seja suspendendo, proibindo a entrada no clube, proibindo a entrada na sede. E eu acho que é uma crítica que tem que ser válida, e aí eu acho que de todos os pontos que tem que ser exaltados pelo Conselho Gestor, pelas pessoas que hoje estão tomando, é que, por exemplo, o presidente interino hoje, que é o Dr. José Dalai, ele continua recebendo essas pessoas lá. Essas pessoas continuam com acesso ao Cruzeiro. O Dalai é um cara que tem um perfil de pedir pacificação. Quer dizer o Wagner, esse povo? Não a pessoa do Wagner, mas pessoas que eram aliadas ao Wagner. O Dalai. Então, assim, esse tipo de pacificação não é interessante agora. A gente entende que o clube precisa de calma para trabalhar. Mas você dá abertura para as pessoas que já estiveram lá e fizeram o que fizeram, não é o caminho. Pelo menos o meu entendimento é que não é o caminho. Não é errado. De bonzinho, inferno tá cheio, doutor Dalai. Pelo amor de Deus. Estou chamando para o intervalo, mas esse assunto tem que continuar, porque não é possível, Carlos Cruz. Esse programa que pegou essa briga aqui tem mais de um ano. Nós vamos até o final, tem que haver uma solução. A coisa é muito grave. E você pode mandar mensagem 996-428473
Com o maior prazer, 996428473. Intervalo é rápido, é vapt-vupt, viu, Bruninho? Pai, bola, bora.